Olá, bom dia, meu nome é João, eu faço parte do grupo junto com a Vivian, Fernanda e Maísa. E vamos falar sobre o tema dos acidentes de Fukushima e Chernobyl. Para começar, vamos falar onde essas cidades estão localizadas. Chernobyl está localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território ucraniano. E Fukushima é uma cidade do Japão, capital da província de Fukushima, na região de Tohoku. A cidade encontra-se a 250 km a norte de Tóquio. A capacidade de produção. A usina de Chernobyl era equipada com 4 reatores nucleares RBMK-1000, capazes de gerar cerca de 1.000 megawatts de energia elétrica a cada. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Em Fukushima, esses reatores de água leve têm uma capacidade combinada de 4,7 gigawatts, fazendo de Fukushima uma das 25 maiores centrais nucleares do mundo. Como aconteceu? O acidente aconteceu às 1h23 da manhã, no dia 26 de abril de 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens do protocolo de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de 4 das 8 bombas de água que o refrigeravam. Quando o operador percebeu o estado em que o reator encontrava-se, já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O que foi feito para conter a radiação? Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultados, decidiu-se jogar materiais como areia e boro para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Com isso, tudo em um raio de 30 km de distância da usina foi evacuado. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. Foram mobilizadas mais de 800 mil pessoas na contenção dos danos na região de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operários e, entre outros, foram enviados às pressas para a região. Os chamados liquidadores realizaram diferentes tipos de trabalho. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade, fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo e etc. Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza no teto da usina, repleto de materiais radioativos que faziam parte do interior do reator 4. Por fim, o trabalho de contenção contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. Extensão territorial afetada. Em Chernobyl, a radiação se espalhou pelo país e pelos territórios vizinhos. O alto nível de radiação afetou as regiões no entorno da usina, chegando a uma área de 100.000 km². A maior parte está localizada na Ucrânia e na Suécia. Em Fukushima, apesar do desastre ter ocorrido no Japão, encontraram vestígios de contaminação nos Estados Unidos e no Canadá.
extensão biológica afetada. Houve liberação de material radioativo no mar, na água e no solo. Em Chernobyl, a radiação se concentrou nos arredores do desastre. Hoje, existem pessoas que fazem excursão até lá, mas existem regras, como não tocar em nada na cidade e nem nos animais, pois o risco de contaminação é grande. Em Fukushima, além da radiação se espalhar nos arredores do desastre, acabou indo para o mar contaminando os peixes consumidos pelos moradores da região. Outro perigo também está na água do mar, que foi usada para resfriar os reatores que vazavam radiação. Eu vou falar um pouco sobre como estão as usinas atualmente. O grande problema do incidente em Chernobyl não foi apenas a usina ter explodido. A radiação que estava dentro da usina nuclear ela é extremamente nociva e pode até mesmo ser fatal em grandes quantidades. Mais de 30 anos depois, os cientistas eles estimam que a área ao redor da antiga usina continuará inabitável por até 20 mil anos. E em Fukushima, um programa contínuo de limpeza intensiva para descontaminar as áreas afetadas e desmantelar a usina levará de 30 a 40 anos. E é possível voltar até lá? Bom, visitar a área de Chernobyl é possível desde 2012 e após o acidente nuclear, há mais de 3 décadas, uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi montada ao redor da usina e da cidade. Então, embora ainda seja proibido morar, visitar a turismo é permitido. E em Fukushima, 8 anos após o acidente nuclear, o governo japonês ele garante que os habitantes eles podem voltar a viver na zona sem correr riscos, mas várias organizações não governamentais elas denunciam que ainda há perigo para a população. E esse foi o nosso trabalho.